A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simple Pentecostal. Neste dia de quinta-feira, nós estamos aqui especialmente para lermos o livro de Salmos, no capítulo 78, a partir do versículo 40 até o 64. É uma leitura extensa, mas os irmãos já têm estado com a nossa irmã Manuela falando, alguns dias neste salmo, que é um salmo histórico para o povo de Israel, que Asaf ele escreve lembrando ao povo de Deus tudo aquilo que eles haviam passado desde a saída do Egito, como Deus os livrou com mão forte e o que foi que aconteceu no resultado dos anos que se passaram depois. Portanto, se você tem a sua Bíblia, abra, por favor, no capítulo 78 e nós estaremos lendo este lindo salmo para a glória do nome do Senhor. Então, diz assim a palavra de Deus: quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos curiscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os a fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não se lamentaram. Meus queridos e amados irmãos, salmo precioso, como nós dissemos, um salmo histórico de Israel, que relata a saída do povo de Israel do Egito, relata a conquista de Israel e relata o tempo dos juízes, chegando até mesmo no tempo de Samuel. E nós vamos ver que dentro deste salmo, nessa porção que nós lemos, nós vamos ver Deus trazendo uma palavra contrária a Israel, ou seja, Asaf mostra para o seu povo
o erro que os seus pais fizeram. Se nós podemos ver dos versículos 40 até o versículo 42, nós vamos ver palavras de Deus como: eles provocaram a ira de Deus. Eles ofenderam a Deus. Eles voltaram atrás. Eles tentaram a Deus. Eles duvidaram do Santo de Israel. Eles não se lembraram do poder da sua mão. Eles, conforme eles operaram, a Bíblia continua no versículo 56, contudo eles tentaram, provocaram Deus Altíssimo, não guardaram os seus testemunhos, portaram-se alevosamente. E, meus queridos, tudo isso Asaf ele estava mostrando para o seu povo naquela época, não é? Após Davi, na época do rei Salomão, mostrando para eles, dizendo: olha, isto foi o comportamento, isto foi o que o povo, os nossos pais, fizeram quando eles saíram do Egito. Depois de verem a mão forte, se os irmãos ainda não leram os versículos anteriores ao 40, eu peço aos irmãos, vá lá, ouça os comentários do devocional que a nossa irmã Manuela trouxe do princípio deste salmo, e vocês vão ver como Deus fez e o que ele fez pelo seu povo. Nós vamos ver que nesta porção dos versículos 43 até o versículo 51, nós vamos ver Asaf relatando as pragas do Egito, dizendo e mostrando como foi que Deus, com seu braço forte, levantou-se para livrar o seu povo Israel. Como ele, com mão estendida, levantou-se e trouxe, a Bíblia nos fala que não somente as pragas do Egito, mas também como o mar, a abertura do Mar Vermelho, e trouxe não somente um grande livramento para o seu povo, mas trouxe a derrota dos seus inimigos, dos egípcios, dos seus carros e cavaleiros, como eles foram tomados, engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Entretanto, Deus está aí contendendo com o seu povo, dizendo para eles: com tudo isso, com toda esta bênção, com toda esta glória, com todo este poder, com toda esta demonstração de poder, o povo se esqueceu do que Deus fizera. O povo havia se esquecido em relapsos de tempo muito curtos daquilo que Deus havia operado. E Asaf está lembrando ao seu povo de Deus, Israel, e eu digo hoje para nós, Igreja de Jesus, não nos esqueçamos das obras do nosso Deus. Lembremos-nos a cada dia, a cada momento, aquilo que o Senhor, Ele fez por cada um de nós. Este salmo mostra como o povo se levantou, mesmo estando no deserto, como eles levantaram o bezerro de ouro, como eles sofreram nas mãos dos seus inimigos, tempos depois da conquista, nos tempos dos juízes, como eles, ao abandonarem ao Senhor, como eles se rebelavam contra Deus, como os inimigos se levantavam e os tornavam cativos, e eles se tornavam subjugados por aqueles inimigos. Terminando aquele tempo de Eli, com a morte de Ofni e Finéias, os seus sacerdotes, quando os filisteus tomam a arca do Senhor e traz uma grande derrocada para o povo de Deus. É isso que Deus quer? Com certeza não. Mas por que aconteceu? Porque o povo não lembrou do que Deus havia feito outrora nas suas vidas, outrora na vida dos seus pais, outrora no início da jornada deste povo, desde a sua saída do Egito até aquele momento.
Meus queridos e amados irmãos, nós estamos numa jornada. Nós estamos caminhando em direção a Canaã. Nós já deixamos o Egito, nós já deixamos o mundo, nós já deixamos o faraó, aquele que estava com seu chicote em cima de nós. Nós nos tornamos livres pelo sangue de Jesus. Nós fomos libertos e hoje, quando nós estamos com a nossa vida, os nossos pecados perdoados, a nossa vida sendo abençoada pelo nosso Deus, nós temos que lembrar-nos sempre, não somente de onde o Senhor nos tirou, mas entender que o Deus que nos livrou no passado é o Deus que nos livra hoje, é o Deus que nos livrará no futuro, até o nosso último dia na face desta terra. Jesus, ele prometeu que estaria conosco, aleluia. Ele disse: eu não vos abandonarei, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que estará em nós, conosco, aleluia. Portanto, amados irmãos, que mensagem ou que lembrança nós temos que dar aos nossos corações, às nossas próprias vidas, porque muitas vezes quando o problema surge, quando a adversidade surge, quando os inimigos se levantam, quando as tentações elas batem à nossa porta, quando as provações aí estão à nossa frente, é muito fácil nós desesperar-nos e dizer: aonde está o Senhor? Mas aquele Deus que livrou o povo, que enviou as pragas, que abriu o mar vermelho, que trouxe água da rocha, que trouxe o maná, que trouxe uma coluna de nuvem e de fogo para guiar o seu povo durante o deserto. Ele é o mesmo Deus, aleluia. Ele não mudou e ele nunca mudará. Ele é o Deus que está conosco, é o Deus que nos guia, que nos ensina, que nos traz e nos leva por esta jornada, por este caminho, pela porta estreita que nós entramos por ela, aleluia. Portanto, não podemos provocar, ofender, voltar atrás, tentar a Deus, duvidar, não se lembrar do poder da sua obra, não guardar os seus testemunhos, não portar-nos alevosamente. Muito pelo contrário, o que é que nós vamos fazer? Capítulo 77, que nós já lemos, nos lembra isso. Versículo 11: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Aleluia. Você não precisa lembrar do que aconteceu 300 anos atrás. Mas lembre o que foi que Jesus fez por você ontem. Um ano passado, um mês atrás, o que ele fez com a sua família, com o seu amigo, quando você orou, quando você clamou, ele te ouviu, ele abriu as portas, ele fez milagres, ele curou, ele deu liberdade, ele fez transformações e ele não vai parar, ele vai continuar até o último dia da igreja na face desta terra. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que Jesus te abençoe poderosamente e tenha um dia abençoado para a glória do nome do Senhor. Amém.